Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Pode se assentar? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto da palavra de Deus, na verdade uma parábola que Jesus proferiu aos seus discípulos e o povo que o seguia na caminhada. E parábolas são comparações que o próprio Senhor usa para nos transmitir verdades espirituais. E aqui esta parábola, ela fala de um homem, um juiz, que é um homem que a própria Jesus explicando que este homem, ele não temia a Deus, ele não temia o Senhor, ele não tinha reverência, ele não tinha respeito, ele não considerava Deus, e a Bíblia diz que ele não respeitava homem nenhum. Talvez por causa da sua posição, porque infelizmente muitas pessoas dão crédito ou colocam na verdade a causa do seu sucesso, a causa do seu grau na sociedade, a sua postura, do seu cargo, depositam a sua confiança, depositam, enfim, acham que tudo que conquistou foi por mérito próprio, porque se acha muito inteligente, porque se acha muito capacitado, se acha melhor que as outras pessoas, e por não temer a Deus, não atribui nada disso a Deus. Não pensa, não para pensar que se ele está de pé é porque a mão de Deus tem sustentado. Não para pensar que se ele come, se ele anda, se ele respira, é porque Deus está permitindo, é porque Deus está enviando sustento, é porque Deus está dando saúde, é porque Deus está, enfim, operando através da sua misericórdia. Porque é pela misericórdia. Porque há uma diferença entre você viver debaixo do cuidado, do favor de Deus, e uma diferença entre você viver debaixo somente da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então esse homem estava vivendo pela misericórdia de Deus. Porque aquele homem se achava um homem superior às outras pessoas,
que a ponto da Bíblia dizer que ele não respeitava homem nenhum e não temia a Deus. Não atribuía o seu sucesso, não atribuía o seu cargo, não atribuía a sua posição ao Deus Todo-Poderoso, que dá saúde, que dá inteligência, que dá recursos e que dá fôlego de vida para o homem. Então ele não atribuía isso a Deus, ele não dava, ele não era grato ao Senhor. Muito pelo contrário, diz que ele não temia o Senhor. Era um homem iníquo, um homem que andava em iniquidade, um homem que vivia segundo o seu próprio percurso, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, sem se preocupar com o que ele pode colher no dia seguinte. Porque muitas pessoas estão assim, fazem, acontecem, agem da maneira que querem, fazem o que querem, não querem nem saber se é a vontade de Deus ou não, mas se esquecem que existe a chamada lei da semeadura. Tudo aquilo que eu plantar aqui, eu vou colher amanhã. Se eu fizer uma boa plantação, se eu tomar boas decisões, se eu tomar decisões sábias, se eu tomar decisões que são agradáveis aos olhos de Deus, com certeza eu vou colher bênção amanhã. Mas se eu tomar decisões, se eu fizer escolhas segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, da maneira que eu penso, da maneira que eu quero, com certeza eu vou colher coisas que eu não estou nem preparado para colher. A Bíblia diz então que esse juiz era assim, o próprio Senhor dizendo. Mas a Bíblia diz que nessa mesma cidade morava uma mulher viúva, que colocou uma causa na mão dele. Todos os dias ela ia lá para que aquele homem julgasse a causa dela. Ou seja, ela foi no lugar certo, era o juiz da cidade. Então, se ele estudou, se ele se disponibilizou para chegar ao cargo de juiz, então ele tinha que assumir a sua responsabilidade. Então a Bíblia diz que aquela mulher foi até ele. Era o único juiz que tinha naquela cidade. E a Bíblia diz então que que aquela mulher foi, e todos os dias ela pedia, julga a causa. E aquele homem fazia como causa. Ele não atentava para a causa daquela mulher. Mas uma hora ele se viu obrigado. Uma hora ele disse: eu tenho que atender a causa dessa mulher para que ela não volte aqui e me importune. Mas resumindo, Jesus contou toda essa história dessa mulher, deste homem. Mas no texto, no começo do texto, ele começa a nos dar algo que nós podemos chamar de pilares da oração. Porque aquela mulher foi fazer uma petição àquele homem. Mas graças a Deus, aquela mulher, Jesus estava dizendo: olha, você pode até buscar a causa aqui da terra, o juiz aqui da terra. Ele pode até não querer julgar a sua causa, mas tem um Deus do céu que julga a minha sua causa. E se preciso for, ele vai tocar no coração do juiz e ele vai ter que julgar a sua causa. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai mover, mas a sua causa, ela vai ser julgada. A Bíblia diz então que esta mulher continuou. E Jesus então começa a explicar essa palavra. E o primeiro pilar, pilar é aquilo que sustenta, aquilo que mantém de pé. Se arrancar os pilares daqui, isso pode ir abaixo. Então a oração não é diferente. E Jesus começa dizendo: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga: sobre o dever de orar. O primeiro pilar da oração é esse.
Eu preciso entender, nós precisamos entender que a oração é um dever de todo cristão. Nós temos que orar. Se você quer resposta de algo, é só através da oração. Quer que Deus julgue a sua causa? Coloque na mão dele. Jesus disse o dever, a palavra do dever de orar. Então, orar não é uma questão de se der, eu oro. Quem sabe, eu oro. Talvez eu oro. Não, orar é um dever. Dever de orar. Eu sou servo de Deus, eu temo ao Senhor, eu conheço a Deus. Você fala com quem você não conhece? Você sai por aí falando com quem você não conhece? Não. Então por isso que o nosso dever de orar, porque se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos que Deus julgue a nossa causa, nós temos que orar. Olha o que Deus diz: achega-te a mim e eu me achegarei a vós. Como que eu vou me achegar a Deus? É através da oração. O veículo de comunicação com Deus ainda é e sempre foi a oração. Você fala com Deus, você coloca a sua causa com Deus, na mão de Deus, e Deus fala com você, e Deus atende a sua causa. Jesus diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Mas como eu vou receber se eu não oro? Como eu vou ter resposta de Deus se eu não desempenho, se eu não tenho uma vida de oração? Então tem que falar com Deus. Aquela mulher, ela insistiu, ela continuou. E a Bíblia diz que aquele homem se viu no dever de atender aquela mulher. Então, se o próprio Deus fala, clama-me e responder-te-ei, então quando nós entramos no campo da oração, então Deus colocou essa palavra como uma palavra, uma comparação assim: se aquele homem atendeu aquela mulher, mesmo sendo um homem maníaco, ele diz: quanto mais o vosso Pai vos atenderá. Olha o que a Bíblia diz, próprio São José, olha: os homens, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Aí ele diz: qual é o pai a qual o filho te pede um ovo e ele dá um escorpião? Ele lhe pede algo e ele te dá uma serpente. Aí Jesus diz: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará aquilo que ele pedir. Em algumas traduções lhe dará o Espírito Santo. Em algumas traduções lhe dará aquilo que ele pedir. Então é o nosso dever de orar. A igreja, ela tem que ter uma vida de oração. O cristão, ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que falar com Deus. Eu sempre posso dizer isso: nós não podemos ter Deus como estranho na nossa vida. Falar com Deus. Às vezes a gente faz tanto questionamento: Deus, mas por que está assim? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Coloca na mão dele, que a resposta vem. Se eu ficar só perguntando por quê que a minha vida está assim, por que não muda, por quê? Porque você não colocou na mão dele. Apresenta para ele, do seu jeito, da sua maneira, que Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então nós temos que orar, temos que falar.
A palavra diz sobre o dever de orar. Dever não é algo que eu talvez não. Dever é para fazer. Né? Quando a gente está na escola, o professor dá um dever de casa, que é o chamado para casa. E você tem que fazer o para casa. Você não, talvez não, você tem que fazer. É o dever. Dever é algo que tem que ser feito. É algo que não pode deixar para quando der, não tem que ser feito. Então a oração, ela tem que ser uma prática, um hábito na nossa vida. Aí ele continua dizendo: diz-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. De que é necessário que haja perseverança da minha parte. Então tem que perseverar na oração. Às vezes a pessoa faz uma oração e diz: ah, mas está demorando, continua orando. Não, mas é o que eu já falei, continua falando. Continua. Porque a oração, ela tem que ter perseverança. A Bíblia diz o quê? Batei, abri-se-vos-á. Então a oração é como se você estivesse abrindo a porta. Por isso Jesus falou: eu te dei a chave. E tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Aleluia, Deus. E tudo que desligar terá sido desligado no céu. Aleluia, Jesus. Eu te dei a chave. Chave é para abrir. Batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca encontra. Então tem que haver perseverança. Então foi como aquele homem, aquela mulher, quando ela continuou buscando aquele homem, todo dia ela ia lá e julga minha causa, era como se ela estivesse falando assim: ó, eu estou lá na sua casa, altas horas da noite, a porta lá. O que a pessoa lá de fora está esperando? Que você vai ir. A oração é assim, você tem que continuar. Enquanto a porta não abrir, você não pode parar de orar. A oração é assim. Quando você faz, você é: Deus, eu estou determinado, eu sei o que eu quero, eu não vou desistir, eu vou continuar batendo. A oração é isso, continua batendo. Mas tem gente que não abriu, vou embora. Vou desistir, vou parar. Não, continua batendo, continua perseverando. Aí olha o que ele continua dizendo. Ele diz que por essa mulher insistir, por ela continuar batendo, aquele homem se viu na obrigação de atender. É a questão da porta que eu disse. Você vai batendo, uma hora ela vai se abrir. Aquele homem se viu: não, tem que atender essa mulher, porque senão ela vai continuar batendo na minha porta. Então a oração é assim: nós temos que continuar batendo, porque uma hora a porta vai se abrir. Amém, Jesus. Porque nós temos um Deus que abre porta. Glória a Deus, aleluia. Nós temos um Deus que abre porta. Obrigada, meu Deus. A Bíblia diz então que essa mulher continua insistindo. Eu tenho que atender essa mulher. Aí a Bíblia diz que Jesus então para disso aí. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz. O que o juiz diz? Que eu tenho que atender essa mulher, senão ela vai continuar vindo aqui batendo na minha porta. Ou seja, Jesus está falando aqui: se alguém está batendo na sua porta, aquilo, a pessoa insiste, aquilo vai te incomodar. Você vai ficar incomodado, você vai ter que eu tenho que abrir a porta para essa pessoa parar de bater na porta. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Continua batendo, continua orando, continua apresentando a sua causa, porque vai chegar a hora que Deus vai: eu tenho que atender ela. A Bíblia diz então que
Jesus, considerai o que diz este juiz. Então foi isso que o juiz falou: olha, eu tenho que atender essa mulher para ela não vir aqui mais, para ela não continuar me molestando. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, Ele abre a porta por algo que você busca. Mas quando você precisa de novo, você vai lá e continua batendo de novo, e Ele vai continuar abrindo porta. Perseverança. Então não desista do seu clamor, não desista do seu sonho, não desista daquilo que você tem que colocar diante desse juiz, diante desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz então que Jesus disse: olha, e disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Aí ele acrescenta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los ou atendê-los? Não fará justiça aos seus escolhidos? Então entenda uma coisa: entenda que Deus atende a oração dos seus escolhidos, pois sabe que nós temos um advogado, um juiz que julga a nossa causa, e temos um advogado que nunca perdeu uma causa, e o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Ele nos escolheu. Ele mesmo falou: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então foi o Senhor que nos escolheu, meu irmão. Não, eu que escolhi, o Senhor diz: não, Ele te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que nos escolheu. Então, se nós somos escolhidos, Ele diz: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Mais uma vez Ele falou: escolhi perseverar. Já orei hoje, Senhor, ora de novo. Coloca, continua. Entenda que você é escolhido. Aí está falando: não fará justiça aos seus escolhidos, que embora pareça demorado. Entenda que o escolhido tem que aprender uma coisa: ele bate na porta, mas o tempo de abrir, quem vai determinar é Deus. Deus, mas até hoje, espera. Não importa que nós ainda não estamos preparados para Deus abrir para nós, vamos. Deus está falando: continua perseverando. Continua. Certeza que a porta vai se abrir. Mas Ele disse: ainda que pareça, mas Ele continua dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, a pressa de Deus é o que nós temos que entender. A pressa de Deus é o tempo certo na nossa vida. Porque Deus não pode atender na nossa pressa, no nosso momento. É no momento dele, é na hora dele. Por isso que um ditado, ele diz que apressado conclui, realmente é verdade. Querer colocar, né, a carroça na frente dos bois. Espera, calma. Na hora certa vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. E quando Deus faz o tempo dele, é da maneira dele também. É a maneira de Deus que é a correta. Aí ele continua: porventura, digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando
vier o Filho do Homem, porventura achará, porventura, fé na terra? Então aqui está aqui o principal pilar da nossa oração, é a fé. É a fé. É a fé. Não ore por desespero, ore por fé. Ore com fé. Aquela mulher insistiu, uma hora esse juiz vai ter que me atender. Uma hora ele vai ter que julgar a minha causa. Se ela insistiu, é porque ela acreditava que aquele juiz ia julgar a causa dela. Então é assim também somos nós. Nós oramos, mas temos que acreditar. Jesus, tudo que pedis, crendo. Então a fé tem que acompanhar a minha e a sua oração. Tem gente que ora e diz, Deus, mas está demorando, será que vai? Então, se você falou será, então você não orou com fé. Porque na fé não há dúvida, na fé não há variação, a fé é certeza. Eu estou orando, porque eu sei que meu Deus vai responder, eu sei que a porta vai se abrir. Então Deus quer ver fé no nosso coração. Às vezes a gente ora, parece que a gente está chorando. Não é orar crendo, Deus vai acontecer. Deus, eu estou colocando fulano na sua mão, eu creio que o Senhor vai entrar e vai fazer a obra. Eu estou colocando essa porta, eu creio que vai acontecer. É fé. Meu irmão, se Moisés não acreditasse em Deus, você acha que ele ia tocar naquele mar com aquela vara do mar? Ele não ia, se ele não acreditasse no Senhor. Se ele não acreditasse em Deus, aquele povo a ponto de matar ele, se acha que ele não acreditasse em Deus, ele não ia tocar numa rocha, ferir uma rocha com uma vara para a rocha jorrar água. Se ele não acreditasse para Deus, eu acho que eu não vou fazer. É por isso que a Bíblia fala que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Às vezes aquilo que você pede para Deus pode ser loucura para alguns, mas você conhece o Deus que você serve. Você conhece o Deus. Às vezes alguém olha e diz, não tem jeito, mas Deus está falando, não tem jeito para quem não crê, porque tudo é possível àquele que crê. Nós temos que crer. E quando nós temos fé, nós temos a convicção da resposta de Deus. Então tem coisas que o próprio Deus, pela sua fé, Ele vai te dar a resposta. Tem coisas que Deus não vai te dar, mas vai abrir uma porta maior do que aquilo que você está pedindo. Porque até o não de Deus é uma resposta de bênção para mim, para a sua vida. Até o não de Deus é uma resposta de bênção para mim e para a sua vida. Porque às vezes a gente quer no ápice, né? Nós queremos, mas Deus sabe o que nós realmente precisamos. A Bíblia diz, pedir, e não receberdes, porque pedides mal. Aí ele explica, porque pedides para o vosso próprio deleite. Então tem coisa que às vezes a pessoa está pedindo, não é para que o nome do Senhor seja glorificado. Será que o que nós estamos pedindo é para o nome do Senhor ser glorificado? Ou é para o nosso próprio deleite? Ana, ela queria um filho, mas não era para esfregar na cara de Penina para dizer que
ela também podia ter filho, que Deus também estava na... Não. Ela pediu o filho para glorificar o nome do Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele para todos os dias nas suas mãos. E Samuel foi uma bênção na mão de Deus, porque ele foi gerado para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, para que você está pedindo a Deus algo? Para mostrar com Penina, eu tenho, você não tem? Agora eu tenho? Não. É para mostrar que Deus ainda é Deus. Que Deus é um Deus que opera, que faz maravilhas. Então que o meu pedido, que a sua oração, ela tenha fé, mas que esta fé, que esta busca, aquilo que nós queremos desse Deus poderoso, seja para que o nome dele seja glorificado. O nome dele. Então ele termina dizendo, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então a sua fé te faz buscar algo para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que você seja testemunho do governo, do poder de Deus nessa terra.